Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Está começando mais um estudo maravilhoso. Nós vamos estudar esse livro aqui, Gerando no Secreto, da Flávia Teodoro, Filhos Resgatados pelo Poder da Oração. É um devocional de 40 dias. E hoje, então, é o primeiro dia. Nós vamos fazer uma introdução e ainda tem alguns capítulos para a gente iniciar realmente os 40 dias. Então eu já vou começar aqui falando um pouquinho mais, né, sobre esse livro, mas antes eu quero mostrar para vocês também o livro As Lágrimas que Deus Recolhe, que foi o primeiro livro da Flávia Teodoro. Ela vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui também na introdução. E esse daqui, o devocional, foi o segundo, e esse daqui é o terceiro livro, Menina Curada, Mulher Transformada. Descubra a cura das feridas da infância para se tornar uma mulher madura e forte. Então, nós precisamos muito, gente, de alinhar essas três coisas aqui, viu? Tenho certeza que vão ser dias, assim, incríveis. Nós vamos estudar todos esses livros. Isso vai nos transformar realmente em uma mulher forte e madura, né? Espiritualmente saudável também. Aqui, esse livro aqui, nós vamos estudar na mentoria. Nós temos um café que nós fazemos todo mês, mas quando a gente pega uma mentoria para fazer, a gente faz de 15 em 15 dias. Então, você que é daqui de Goiânia, participe conosco do nosso Café Mentoria na Mesa com Jesus. Nosso grupo é Unidas por Propósitos. Então, segue a gente lá. Eu vou deixar aqui na descrição também o nosso link do grupo, né? Nós temos um grupo de estudo de livros, que é o Clube App, Unidas por Propósitos. Vai ser um prazer receber você lá com a gente, tá bom? Todos os dias, então, eu vou vir aqui e vou fazer um resumo do capítulo do dia, tá bom? Combinado? Então vamos começar. Aqui a Flávia deixou uma dedicatória. A autora, nos visitou, né? Nos presenteou com a sua presença lá no nosso café no primeiro dia. Esse livro aqui também tem o curso online dele, tá? E ela deixou a sua dedicatória aqui pra gente. Ela falou assim: Lide, amada do Senhor, é no secreto que os sonhos de Deus para a sua geração são gerados com amor. Flávia Teodoro. Maravilhosa, né, gente? Ó, a Flávia Teodoro é uma resgatadora de lares. Esse é o título da qual ela mais se orgulha. Atualmente influencia mais de 8 milhões de mães por mês. Ela falou que esse número aqui já subiu, são mais de 24 milhões de mães por mês, através das suas redes sociais. Flávia viveu uma adolescência conturbada, longe da presença de Jesus, mas foi resgatada por Deus através da oração de sua mãe. Então, olha aí, gente, o poder da oração. Esses livros aqui, pelo que a Flávia nos contou, são fruto do seu processo de cura. Olha que lindo, gente. Então, o Senhor, Ele faz isso, né? Ele nos cura para que a gente seja um canal de bênção, de transformação para a vida de outras pessoas também. Um canal de cura, né? Aqui ela vem falando que é casada há 23 anos. Com as dificuldades da adolescência e da primeira filha, a autora descobriu a importância de se tornar uma mãe intercessora para transpor barreiras que humanamente não conseguimos em relação aos filhos. Ali, no desespero do lugar secreto, Flávia conheceu o grande amor de Deus e foi ativada a orar, clamar e interceder. Foi a portas fechadas que ela recebeu a cura de suas emoções. Então, Flávia foi curada para curar, para gerar cura em outras pessoas. Bora então, meninas maravilhosas, vamos entrar aqui no livro. Aqui ela faz uma dedicatória
Dedico esse livro a todas as mães que se preocupam em deixar um legado de fé para os filhos, mães que compreendem que a maternidade nos coloca no lugar de servas, e boas servas se encontram sempre aos pés do Senhor. Dedico às mães que guerreiam pela salvação de seus filhos. Elas não seguem a lógica da racionalidade terrena. Elas estão totalmente voltadas para cumprir o chamado do céu. São mães que entendem que pelo sangue de Jesus possuem o poder e a autoridade para quebrar decretos malignos no mundo espiritual. Gerar um filho naturalmente é um dos maiores milagres que podemos vivenciar, mas gerar de forma sobrenatural é para as mulheres de fé, incansáveis e que renovam suas forças em Cristo Jesus. São mulheres que aguardam com segurança e confiança em Jesus para ver o novo nascimento de seus filhos. Amém, maravilhosas? Então, aqui ela faz essa dedicação, né? Aqui ela fala que a mãe dela é uma grande inspiração, porque a mãe dela orava muito, né, por ela. Mesmo quando o meu comportamento gritava que as coisas não iam dar nada bem. Foi ela que me apresentou ao Deus do impossível, o Deus da graça, do perdão e do amor inexplicável. Lindo, né, gente? Faz uma dedicação aqui também aos familiares, né? A mulheres que inspiraram ela também. E aqui ela faz mais alguns agradecimentos. Ela menciona que Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui ela fala que tudo começa com os pais. Somos nós que devemos nos posicionar. Nós que temos que ter esses olhos da fé. E ela também deixa mais um versículo aqui. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Lamentações 2:19. Que lindo, né, gente? Ela faz um grande agradecimento aqui ao Senhor que escreveu esse livro junto com ela. Ela falou que o livro foi escrito a 4 mãos. Achei isso incrível, né? As mãos dela e do Senhor, segurando ele nas mãos dela. Ó, aqui no prefácio, ela fala sobre o primeiro livro dela, né? Lágrimas que Deus recolhe, foi concebido para provocar quebrantamento e posicionamento entre mães, como guerreiras de oração. Então, esse daqui também eu já quero ler, né, gente? E então, gerando no secreto é uma poderosa arma de guerra para mudar o destino dos seus filhos em todas as áreas. A oração, juntamente com a declaração da palavra, são seguramente as armas mais poderosas para a salvação dos nossos filhos. No entanto, são armas tão fortes, mas muitas vezes negligenciadas pela maioria das mães. Ambas têm um efeito devastador no mundo espiritual. Então, gente, é algo muito importante que nós temos que fazer mesmo. E ela deixa aqui também uma reflexão sobre os 40 dias. Por que 40 dias, né? Muitas igrejas fazem campanha de 40 dias, né? Eu tenho também um curso que nós fazemos, uma mentoria de 40 dias, 40 aulas. E por que, então, esses 40 dias? Não foi escolhido de forma aleatória. Aqui ela coloca diversos versículos que falam sobre isso, né? Se vocês quiserem, pode me pedir aqui nos comentários que eu deixo cada um dos versículos para vocês aí também na descrição, tá? Por isso, preparei para você uma jornada de 40 dias de oração e jejum para o novo nascimento do seu filho. E o número 40 é significativo na Bíblia e frequentemente representa um período de provação, purificação e transformação espiritual. Então, gente, na Bíblia menciona várias e várias passagens sobre os 40 dias.
Jesus não iniciou sua atividade pública de evangelização sem antes se preparar durante 40 dias de jejum e oração. Se Jesus fez isso, quem somos nós, né, gente, para não fazer? Olha aí, ele desejava estar forte para dar início à sua missão. Jesus é o nosso maior exemplo de tudo, né? O número 40 aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento de diferentes formas e maneiras. 40 dias e 40 noites para o dilúvio em Gênesis, 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte orando. 40 anos foi o tempo de peregrinação pelo deserto, que fala aqui em Números, em Deuteronômio. 40 dias que Jesus jejuou antes de começar, né, a sua jornada, o seu ministério. E 40 dias depois da ressurreição ocorre a ascensão de Jesus, né, gente? Então tem aqui todos os versículos para quem quiser também. Nossos 40 dias representam 40 semanas de gestação, gente. Já parou para pensar que são 40 semanas de gestação? Pois aqui estamos falando de um novo nascimento, de um gerar no mundo espiritual, para que as promessas de Deus se cumpram na vida deles, dos seus filhos. Confesso que sempre tive dificuldades em fazer jejum. Então aqui ela fala dessa dificuldade que a maioria das mulheres tem, né, gente? Não são todas as mulheres que são aí fortes para jejuar. Até o dia em que o Senhor me fez algumas perguntas. Olha só as perguntas que Deus fez para ela e que preste atenção que o Senhor também quer te fazer essas perguntas nesse momento. Você não está aqui por acaso, tá? O que é mais importante para você? Se alimentar por um período de tempo abrindo mão de desejos carnais ou ver a sua filha, os seus filhos libertos e nos meus caminhos? Com M maiúsculo aqui, né? O quanto realmente você quer a salvação dela, a salvação dos seus filhos. O quanto você crê no poder da oração. Agora mesmo, ele está fazendo as mesmas perguntas através desse texto. Qual será a sua resposta a esse desafio, né? O Senhor, ele quer muito que nós sejamos fortes espiritualmente, mas depende de uma decisão nossa, de uma atitude nossa, né? Filhos fortes espiritualmente não são gerados por mães espiritualmente fracas. Então, é preciso agir com determinação no mundo espiritual. Portanto, é crucial entender que antes de lutar espiritualmente pelos seus filhos, você precisa passar por um processo de santificação. Você só conseguirá vencer os gigantes espirituais do seu filho quando começar a vencer os seus próprios gigantes. Gente, isso aqui é tremendo. Eu sou terapeuta e eu sei o tanto que nós precisamos disso. Gente, eu até falei para uma das minhas pacientes hoje, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar mais. Porque são coisas assim que a gente, nós terapeutas profissionais da saúde, profissionais da mentalidade, né, da psicologia, nós somos transformados todos os dias para que a gente possa ser canal de transformação, canal de bênção, canal de cura para cada um de vocês. Então a gente entende esse processo, né? Nós passamos por esse processo todos os dias, nós também somos seres humanos, né? E olha aí, antes de lutar espiritualmente pelos seus filhos, você vai precisar passar por um processo de santificação. Você só conseguirá vencer os gigantes espirituais quando começar a vencer os seus próprios gigantes. Como seu filho vencerá os seus próprios desafios espirituais se você mesma ainda está estagnada, né? Quanto você está realmente disposta a se santificar para alcançar a autoridade espiritual e vencer essa guerra? Quanto você está disposta a abraçar o desafio sobrenatural de gerar um filho no mundo espiritual?
Estou falando de um filho que Deus já planejou desde o seu ventre para cumprir o propósito nessa terra. Ou seja, tudo já está pronto no mundo espiritual, mas você precisa clamar, você precisa buscar, né? É importante esclarecer que não são os gritos durante a oração, mas sim a sua obediência e entrega ao Senhor. Você precisa retirar o alimento da boca da serpente para que ela seja derrotada. Precisa abrir mão do alimento natural por um tempo para ter acesso a um banquete espiritual do céu. É assim que se vence na guerra espiritual. Gente, que maravilhoso isso, né? Então aqui a gente vai entrar na introdução hoje. Olha que lindo que é o livro, gente. No lugar secreto, as aflições abrem o caminho para a glória. Olha que lindo. É uma chave, né, que realmente vai abrir aí, vai destravar esse caminho para a glória. Como assim, Lídia? O que é isso, né? Olha só, ela coloca que nós estamos vivendo um tempo de intimidação. Como assim? Muitos pais nem sabem o que os seus filhos estão vendo na internet, né? Os jogos, as coisas, o acesso às coisas demoníacas que tem aí no mundo hoje, né? Não é nem subliminar mais a mensagem, ela é uma mensagem explícita, infelizmente, né? De todos os sentidos. Aqui ela coloca, ó, conflitos de gênero, sexualização precoce, identidade confusa, drogas, acesso cada vez mais fácil à pornografia, né? Eu não vou falar o nome, mas aqui tá escrito explícito, que senão eles derrubam o vídeo aqui, né? Em músicas e jogos, o perigo é eminente, não importa a idade. É nessa realidade que essa geração está inserida. Então, ó, a verdade é que muitos pais não conseguem nem mesmo ter acesso ao que os filhos estão vendo, exatamente porque não possuem o mesmo conhecimento tecnológico que os mais jovens têm, né? E é nesse contexto que observo muitos pais desesperados, mas pouco posicionados diante do que vem acontecendo no mundo. Há um excesso de angústia e uma falta de uso das principais ferramentas espirituais, que são a oração e a Bíblia, né? No meu livro, As Lágrimas que Deus Recolhe, Orações que Salvam Gerações, ensino as mães a se posicionarem diante dessa luta, a se humilharem diante de Deus e a orarem com base na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Gente, eu acho que a gente vai ter que adiantar a leitura desse livro aqui. Vamos ler esse livro aqui o quanto antes, porque com certeza ele é incrível também e vai vir junto, né, vai andar junto aqui com esse devocional, tenho certeza. Então aqui ela ensina as mães a se posicionarem diante dessa luta, a se humilharem diante de Deus e a orarem com base na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Quanto ao segundo título, ele convida você a dar um passo adiante em sua jornada de fé. É o momento de alcançar um nível mais profundo e despertar a guerra espiritual que reside dentro de cada uma. Glória a Deus. Tudo que é necessário para triunfar nessa batalha são joelhos dobrados em oração, uma mente fortalecida por meio de Deus e um coração cheio de fé na vitória, porque o Deus a quem servimos é poderoso o suficiente para transformar as situações. Quando você fecha a porta do seu quarto, um exército de anjos começa a trabalhar em seu favor. É ali, no seu lugar de intimidade, que recompensas são geradas, cadeias são quebradas, portas de ferro são despedaçadas. E aqui ela deixa um versículo lindo que eu amei. Para mim aqui ele foi muito importante. Ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Meu Deus, que incrível. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas para que
possa saber que eu sou o Senhor, que te clama pelo teu nome, que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Glória, glória, glória. Então aqui faz menção a esse tesouro das trevas. Como assim, tesouro das trevas, né? Aqui ela fala assim, sim, existem tesouros escondidos nas trevas, mas você só será capaz de encontrá-los quando for para o lugar secreto. Eu quero ir para o lugar secreto, e você? Vamos juntas? É lá que você começa a encontrar ouro fino. É lá que você passa pelo fogo, mas não se queima. Passa pelas águas, mas elas não te afundam. Com Jesus, o fogo te refina e as águas te movem para os lugares de mais fé. Glória a Deus. Aqui ela menciona um livro, né? Um autor que fez um livro baseado aqui em 2 Coríntios 4,17, né? Tudo coopera para o bem, de Thomas Watson. Não que as aflições mereçam a glória, mas elas nos preparam para a glória. Aqui ele fala que um pintor coloca cores escuras para retratar o seu ouro. Assim Deus primeiro usa as cores escuras da aflição e depois as sobrepõe com a cor dourada da glória. Olha aí, gente. Não devemos olhar tanto para o mal da aflição quanto para o bem. Não tanto para a escuridão da nuvem quanto para a luz. O pintor que Deus faz aos seus filhos os conduz ao céu. Enfim, nessa luta Deus está conduzindo nossas famílias ao céu. Glória a Deus. Aqui ela fala também, se as sementes, aqui ela fala sobre sementes, né? Se as sementes que você plantou não geraram uma boa colheita, então erga-se e comece a semear novas sementes. Agora, com palavras novas, orações de vitória e mãos no arado. Não olhe para trás. Deixe de lado toda a culpa. O inimigo deseja usar a culpa para fazer você pensar que não é digno de lutar ou de caminhar nessa nova jornada de fé. Eu a encorajo a utilizar este livro para lançar novas sementes. Vou explicar que semear no secreto é semelhante a gestar uma criança no ventre. Então ela vai fazer essa comparação, Nas mãos dele, nossa mente descansará para as batalhas que vierem. Aos pés de Deus ganharemos fôlego, fogo e autoridade no mundo espiritual. Amém? Faltam só mais 2 páginas para a gente finalizar. E olha aqui, gente, que lindo isso. Jesus chama atenção para a incredulidade do Pai e dos discípulos. Isso aqui, ela nos deixa uma passagem aqui muito importante, né? Que é quando Jesus expulsou o demônio de um menino que já havia muito tempo ele estava possesso, né? E o pai dele que foi clamar para que Jesus curasse. E os discípulos tentaram curar esse menino e não conseguiram expulsar. E aí, o que aconteceu? Jesus, ele falou assim, Jesus chama a atenção para a incredulidade do pai e dos discípulos, mas ordena que tragam um menino. Então, o que Jesus falou? Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Aqui quero ressaltar exatamente o diálogo bíblico. E aqui ela coloca exatamente o que Jesus fez, o que Jesus falou, né? Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê.
No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Eu vibro com essa parte, pois aquele que tira nossos filhos da morte é o mesmo que os coloca de pé. Glória a Deus. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com jejum e oração. Então a gente vê aqui duas questões, né? A questão do jejum, da oração, da consagração, né? Jesus ele é maravilhoso, né? E ali ele santificou, ele se capacitou para isso, né? Também espiritualmente, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Antes de realizar o milagre, Deus precisava curar a incredulidade do pai. Antes de fazer o menino se levantar, a situação parecia irreversível, como se tudo tivesse terminado em morte. Para a multidão que estava presente, o menino parecia estar morto, mas para Jesus aquilo era apenas o começo de um grande milagre. Essa passagem pode resumir bem a situação de pais incrédulos que parecem ter perdido a fé no poder da oração. Jesus está clamando: apresente-me o seu filho. Olha o chamado de Jesus para você. Da mesma forma, ele clama você: traga-me o seu filho. A única maneira de levar alguém a Deus quando essa pessoa não se apresenta voluntariamente é fazendo uma intercessão. É por meio do poder da intercessão feita no segredo da oração. Se seu filho for pequeno, você pode fazer o mesmo. Gerar é deixar um legado. Um legado é tudo que permanece, mesmo após a sua própria partida. É o que você deixa nas pessoas. Este livro é um convite para que você gere o filho que Deus planejou nos céus. Você irá gestá-lo em seu ventre espiritual. Está sendo convidado a gerar no secreto algo novo. Seja um filho, um casamento, um lar ou um relacionamento com Deus. Você experimentará mudanças em seu interior e sentirá a pressão de dar vida a algo no âmbito espiritual. Assim como acontece com uma gestante, o seu caminhar também não será tão fácil. Haverá momentos de sofrimento, como dores de parto, mas todas as dificuldades serão esquecidas quando o seu milagre finalmente se concretizar. É assim, né, gente? Eu tive 2 partos naturais e sei, na verdade foram 3, né? O primeiro, infelizmente, foi um aborto espontâneo, né, no início da gestação, mas foram 3, então, gestações, né? A primeira, infelizmente, foi interrompida, mas quem já passou por isso sabe que é um processo doloroso, né? Mas que depois você nem se lembra mais, né? Todas as dificuldades serão esquecidas quando o seu milagre finalmente se concretizar. Antes de avançar na leitura, é crucial compreender que o mundo espiritual existe, independente de você se posicionar nele ou não. A diferença está no resultado. Quando você se posiciona, você obtém a vitória, e o oposto também é verdadeiro. A vitória não consiste em lutar contra o inimigo, pois ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. A vitória está em resistir às suas estratégias e não cair em suas armadilhas. Pegue as suas armas espirituais e triunfe nessa batalha. Seus filhos não nascerão para a vergonha. Avante, mães intercessoras. Sua geração só se fortalecerá na fé, se você se posicionar agora. Vamos continuar a gerar, até que o novo nascimento aconteça. Tudo que você precisa são mãos limpas e fé. Então, amanhã a gente vai
iniciar com o capítulo 1, amando o lugar secreto, o primeiro passo para gerar. Eu achei muito linda essa chave aqui com essas borboletas, essa flor. Perfeito, né, gente? Então, até amanhã. Espero você envie esse vídeo para uma amiga sua que também precisa de entender sobre esse assunto, de resgatar os seus filhos espiritualmente. Tá bem? Bora então. Até amanhã.